Olha a ovelha amiga. Tá me ouvindo aí, Olá, gata? gente! É muito bom estar aqui com vocês, com essa profissional aí top, essa pastora maravilhosa, né? Olha, eu acho assim, Inteligentíssima. se Vamos ela levar o ego entende dela, de melhorar a autoestima emoções, dela. Se ela já tem de sobra, ela tá tomando a autoestima. Então, se é a muito bom estar aqui com psicóloga diz, eu vocês. acredito. Fala, É Xanda. muito bom estar aqui. Oi. Pode falar. Bom, Pode é muito bom estar falar. aqui com vocês, né? É uma satisfação enorme ter esse relacionamento, esse contato com essa pessoa maravilhosa que é a pastora Nice, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher que nos guia, né? Uma mulher guiada pelo Espírito Santo para nos Amém. proporcionar também sabedoria através da palavra dela, através, Glória né, a dos Deus. ensinamentos dela. Então, é uma mulher usada por Deus. Então, é um momento muito gostoso. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher abençoada por ser Amém. psicóloga, que é a minha profissão que eu amo, e por eu estar sendo membro hoje da igreja Shekinah, uma igreja que Glória tem a muito Deus. amor, né? Muito amor, cheia do Espírito Santo. E aí a gente vai começar a nossa live falando sobre controle emocional nesse tempo, né? E a gente vai estar falando um pouquinho também dentro do viés espiritual, né? Não é Que só a bom. psicologia, mas sim enquanto um sujeito que tem uma crença, uma fé pautada no Senhor Jesus Cristo, que Ô, eu glória. sou ovelha. Então Amém. a gente vai unir todas as duas. Então a pastora começa aí com a oração, abençoando essa live, Amém. agradecendo a todos que estão aqui. E convidem, gente, é um momento único, é um momento que a gente vai falar de coisas que é aprendizagem. Verdade. Bom demais. Para começar, eu vou deixar o texto que eu deixei para a galera hoje, de Romanos 8, o versículo 5 e 6, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Aí o versículo 6. Portanto, permitam que a natureza humana não permitam que a natureza humana controle a sua mente, mas deixe e permita que o Espírito de Deus controle a sua mente e traga como resultado vida e paz. Dá uma consertada no teu áudio aí, psicóloga, chama ela de pastora toda hora, viu? O seu áudio. Amém! O O meu áudio. áudio Isso, tá falhando. deve ser a internet, não? Olha aí Não, se é só o melhorou. áudio mesmo. Sua imagem tá boa. Sua imagem tá boa. Só é o áudio Será que mesmo. melhorou? Ainda tá ruim? Não, agora tá bom. Não tá falhando, não. Não. Tava falhando. Vamos orar, galera. Vamos pra gente ganhar tempo com essa maravilhosa aí. A gente não perder tempo e ganhar tempo. Quero agradecer todos vocês que estão aí linkados. Pega o aviãozinho aí, manda pra sua galera. Convida a galera para estar participando desse momento de cura, de restauração, de conhecimento e de crescimento. Não somente espiritual, mas também psicológico e ciência, né? A ciência foi Deus que inventou para nos dar suporte. E eu Amém. sempre digo aqui, quando você alcança um nível que não é só espiritual, já atingiu uma patologia, você precisa de ajuda sim. Então vamos orar? Porque antes de tudo a gente precisa orar. Sem ele, o mestre, o nosso mestre, não dá para fazer nada sem ele. Amém? Vamos convocar ele aqui. Pai, nós te invocamos aqui agora sobre cada casa, sobre cada lar, sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Nós pedimos agora a tua intervenção poderosa, Espírito Santo, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te peço que esse bate-papo venha fortalecer, venha fazer crescer, venha consolidar as emoções do teu povo, Pai. Eu profetizo, Senhor, um tempo de cura. Eu profetizo esse tempo agora de restauração, de ajuste e alinhamento emocional, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua filha, eu abençoo a vida do teu filho, eu abençoo a psicóloga Alessandra, eu te agradeço, Senhor, por ela ser instrumento nesta noite juntamente conosco e te pedimos, senta aqui conosco, nos conduz para que cada vida que está nos assistindo possa receber a sua porção, papai. E enquanto estamos aqui falando, Espírito Santo, tu que é o nosso intercessor por excelência, vem agora interceder por nós, diante do trono, aleluia, trazendo cura e restauração, com os teus gemidos
inexprimíveis. Ajusta, arruma a nossa mente, as nossas emoções, cura a nossa alma, em nome de Jesus. Que possamos conhecer a verdade, o conhecimento e sejamos libertos, amém? Amém. Ô, Xanda. Oi. Xanda, gente, é minha ovelha. Intimidade. Né? Intimidade. Eu só chamo aqui para dividir live comigo quem eu tenho intimidade, quem eu ando junto. Vocês já perceberam isso, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, amiga? Amém, Muito meu obrigada. amor. Muito obrigada. Amém. Também sou muito abençoada por Deus ter me permitido te conhecer e me tornar sua Amém. ovelha. Glória a Deus. Xana, não sei se você viu hoje, às vezes eu assisto algumas coisas assim, eu vi hoje um ator, esqueço o nome, que eu sou péssima, nome de artista, mas eu conheço porque ele tem 85 anos, ele é humorista, mas é artista também, ator da Globo, das redes aí. Com 85 anos ele cometeu suicídio, ele deixou uma frase dizendo que esse mundo não estava bom para ele, que o país não era para os velhos, um monte de frase arrumada. E eu fiquei assim pensando, né? Nessa pandemia, muita gente em casa. Eu imagino que ele, como artista, devia ter uma vida muito corrida, né? E daqui a pouco, puf, parou, né? E para completar a situação, uma pessoa de idade. Eu tenho 48 anos e não tô aguentando mais ficar dentro de casa. Novíssima! Né? Eu não tô aguentando. Então, Mary Kay, né? Tudo que um botox, né? Então, o nosso papo de hoje, Xanda, é nessa pegada, porque eu tô vendo assim, muita gente parada, muita gente que saiu do seu ritmo, eu mesmo saí do meu ritmo e falar a verdade, deu uma desequilibrada, agora que eu tô equilibrada, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a rotina, muitas pessoas que não tinham hábito de ficar em casa, né? E hoje tá uma rotina que não estava no costume. Você não acha que isso mexe com as nossas emoções, não? Começa aí ajudando a gente nessa pandemia. Como é que a gente controla essas emoções? Por exemplo, eu já tomo medicação, né? Mas tem uns crentes aí assistindo a gente que tem uma resistência com medicação e hoje a gente vai quebrar esse tabu em nome de... Mas começa devagar, para não assustar. Amém, amém. Ajuda a gente aí, Xanda, ajuda a gente. Eu vou trazer para vocês assim, o conhecimento que eu tenho. Primeiramente, eu quero dizer que minha mãe está online. Mãe, te amo. Minha filha também está junto comigo, Tayane. A que me deu uma neta linda, Sara, que eu sou apaixonada. Então eu preciso falar que eles estão aqui, né, junto comigo. Amo vocês. Ó, demais, não tem nem palavras. Bom, já puxando o assunto no sentido do suicídio em si, a gente precisa colocar uma coisa na cabeça, né? Esse homem, ele tem toda uma trajetória comediante. A vida dele, por mais que ele tivesse tristezas, né, no mundo dele, no ambiente dele, né, ele tinha os momentos de felicidade. Por quê? Porque ele era comediante. Ele passava alegria para outras pessoas. Um sorriso para ele era uma questão terapêutica. Né? Então isso é importante, né? Quando alguém olha para você e fala, você me faz feliz, como você se sente com isso? Você se sente muito bem, é super terapêutico, né? Então ele viveu toda essa trajetória de vida com essa experiência profissional. E quando chega a uma certa idade, né? Com a idade as pessoas vão percebendo que vai existindo as limitações da vida. Você já não faz aquilo que você fazia quando era jovem. Você vai se limitando, os seus gostos vão mudando, as suas interações vão mudando, as seleções das coisas vão mudando, a sua crença, né? Os seus pensamentos vão mudando. E tem um fator muito importante aí, não só a questão ambiental que vai mudando, é a questão mesmo fisiológica, né? Esse rapaz com 85 anos, ele com certeza já não produz certos hormônios da felicidade, ele não produz mais algumas químicas, né, que estão relacionadas ao humor, né, que é a serotonina, a dopamina. Ele já não, diante da idade, ele já traz problemas fisiológicos que não desenvolvem substâncias da felicidade. A gente precisa ficar... Interessante. A gente precisa ficar atenta, que é o que eu vou falar inicialmente, como você falou assim, o pessoal tem um certo preconceito com a medicação. E eu vou só iniciar para depois a gente falar realmente o que é, como a gente pode utilizar das técnicas para ter o controle emocional, né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender é nossa questão física, nosso corpo, nossa carne, né? Que está a nossa alma. Então, que está o nosso espírito. Nós somos a casa. E nele, a gente tem substâncias que são responsáveis pelo comportamento humano.
Quando a gente encontra Cristo Jesus, a gente busca o Senhor, que a gente aceita Ele como Salvador das nossas vidas, tudo isso é transformado dentro da gente, porque as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas percepções, elas são direcionadas pelo Espírito Santo. Então, quando é direcionado pelo Espírito. Agora, não quer dizer que o seu corpo não vai sentir. Não quer dizer que uma deficiência química não vai fazer você se sentir triste. Um processo de problema de tireoide, por exemplo. Quantas pacientes, pastora, eu já atendi que ela descobriu que o processo depressivo dela, que os sintomas que ela tinha recorrente de tristeza, né? Todos esses sintomas que tem a depressão era diretamente ligado à tireoide. Aí vai no médico, faz o exame da tireoide, chega lá, vê a medicação necessária para usar, vê aquilo que é necessário para equilibrar o hormônio. Ela já volta para você dizendo, doutora, era minha tireoide, já tomando essa medicação para controlar a minha disfunção hormonal, eu já estou com melhor bem-estar, eu já consigo, sabe, me relacionar, eu já consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. Então a gente precisa ter esse entendimento que o déficit fisiológico pode ocasionar problemas emocionais, né? Então, olha aí. Isso. Então, qual é a orientação? Quando alguém chega pra mim e fala, eu tô desequilibrada emocionalmente, eu tô muito ansiosa, eu tô descontrolada, eu tô com sintomas depressivos, a primeira coisa eu pergunto, você já fez algum tipo de exame? Como é que tá as suas questões hormonais? Eu não sou médica, mas eu, enquanto psicóloga, e que tenho uma visão multidisciplinar de todas as áreas que são responsáveis pela saúde mental, eu preciso saber se essa paciente faz atividade física, eu preciso saber se ela faz acompanhamento com o ginecologista certinho, eu preciso saber se o nível hormonal dela também está certinho, eu preciso compreender como é que dá essa questão fisiológica enquanto mulher, né? E homem tem esse pepino? Tem. Ou tem hormônio do prazer de tá bem-humorado? Tem, a mulheres que têm marido mal-humorado, é o quê? Dentro de testosterona, né? Então, voltando em relação ao suicídio, né? Hoje, 78% dos homens se suicidam para 28 mulheres. Uau! É mais do dobro. Os homens, na nossa geração, por mais que as mulheres não queiram aceitar que aqueles homens são insuportáveis às vezes, não conseguem lidar com a gente, tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de conversar, tá ligada à sua estrutura masculina. E aí isso, né? Essa questão de ser mais vulnerável afeta a subjetividade do homem. Porque desde quando ele nasceu, a crença dele é que ele tem que ser forte. A crença é que ele é o patriarcal. A crença é que ele não pode se sentir inferior diante as situações da vida. Que ele precisa se levantar. E muitas vezes, esse homem, ele é de carne e osso como eu e você. Ele produz as mesmas substâncias. Ele convive no mesmo ambiente que é opressor, muitas vezes. Ele está vulnerável também a desenvolver patologias que a mulher desenvolve. Só que tem uma questão da crença, estrutura de personalidade masculina, que muitas vezes não há uma aceitação. E aí isso dificulta, né, o tratamento, a busca pela ajuda, até por compreender, pessoal. Vocês que estão me ouvindo aí, olha, eu já tive muitas experiências que às vezes em uma única consulta que eu consigo orientar, né, que eu consigo mostrar à pessoa o que é que está acontecendo, isso faz um efeito terapêutico extremamente rápido, né? Porque muitas vezes a gente sofre pela falta de conhecimento, a gente potencializa o que é negativo nas nossas emoções, no nosso comportamento, porque nós não conhecemos o que está por detrás disso, né? Geralmente a gente culpa é um problema financeiro, é um problema conjugal, é um problema ambiental. A gente julga isso, só que existem várias coisas que estão por detrás. A forma de você pensar sobre determinada situação, né? De repente, você já traz aí conceitos e crenças super negativas da sua própria vida, não é a pandemia em si, né? A pandemia, ela estimula. Mas de repente, antes da pandemia, eu já pensava negativo, eu já vi o mundo ao meu redor de forma negativa, eu já achava que as coisas não iam dar certo comigo, né? Ou seja, a sua subjetividade aí está fragilizada diante dos seus traumas. É compreensível entender isso, né? Então, assim, existem alguns fatores que acabam motivando isso. Então, a gente precisa ficar alerta que os homens, eles têm essa dificuldade de lidar com as suas emoções, de lidar com a sua fragilidade. E aí acaba
acabou optando pela parte mais fácil. Qual é? Eu tenho vontade de morrer, vai lá e se suicida. Né? Como se não tivesse outras alternativas, como se não tivesse outros significantes, outras importâncias na vida. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Eu não estou aqui protegendo o sexo masculino, pelo contrário, eu estou dizendo para você do sexo masculino que está me ouvindo, vá se cuidar, vá se tratar. Se você está sentindo algumas coisas que não é normal, que mudou por algum motivo, você precisa entender que existe tratamento, existe como você dar continuidade à sua vida de uma forma muito benéfica. A gente precisa entender o seguinte, viu, pastora? Nós somos seres egoístas, né? Nós somos pessoas egoístas. Sempre queremos olhar para... Nós temos uma cultura individualista onde as pessoas querem só olhar para o seu próprio umbigo. E assim... Quando uma pessoa chega com uma patologia, a primeira significância que eu dou para ela é o seguinte: você é casado? Você tem filhos? Você tem família? O que tem de importante no redor desse sujeito que para ele é importante ressignificar? Então eu trago essa significância para a vida dele, para mostrar que ele não é só dele. Existe um afeto de pessoas que estão por detrás da vida dele. Filhos que o amam, Deus que o ama, Todo-Poderoso. Que fez, né? Que está aqui proporcionando talvez situações difíceis para você crescer espiritualmente, para você encontrar realmente o caminho de Cristo. Então existem outros significantes que muitas vezes se torna perdido na mente do sujeito diante das dores, diante das frustrações, diante das dificuldades. Então a gente precisa estar atento a isso, que o suicídio hoje está sendo muito alarmado no âmbito masculino. Né? Por essa dificuldade, como psicólogo eu tenho essa avaliação, que por essa dificuldade de entender da sua própria vulnerabilidade e da necessidade do seu cuidado, né? E muitas vezes eles rejeitam isso, acham que a última alternativa é tirar a vida. Então, esse comediante veio com uma história de vida ativa, dinâmica, cheio de ações positivas, né? De luz, de vida, por mais que ele passasse dificuldade, mas foi tudo isso que ele transmitiu. Aí quando chega uma determinada fase da vida, ele percebe que ele está inútil na cabeça dele, chegou numa certa fase, né? Onde com certeza vai ter aí déficit neuroquímico, vai ter dificuldades motora, vai ter dificuldades na visão, vai ter dificuldades na fala, vai existir as limitações físicas que vão condicionar ao sujeito pensar de forma negativa. Quem é que sente dor e vai dizer assim, eu estou feliz? Quem é que sente dor e vai dizer assim, está tudo muito bem? Não, pessoal. Quem sente dor vai ter suas queixas das dores. Isso é muito natural. Só que não pode potencializar essas queixas. É buscar melhor sair. Né? Eu pegar essa deixa aí, Xanda. E quando é que a gente percebe... Por exemplo, eu senti alguns sintomas. Há muito tempo eu não tinha ansiedade, né? Aí a galera viu aí que eu fiquei doente e tal. Quando eu tive a crise da falcemia, desencadeou a ansiedade novamente. Aí eu senti falta de ar, o coração deu aquela... né? Eu percebi que o sono já não era uma noite inteira de sono. O apetite muda, o humor oscila. Eu tenho isso como os meus sinais. Mas como é assim, a psicologia vai me dizer para mim, olha, esses são sinais... que você está perdendo o controle emocional, que as coisas estão fugindo, que está na hora de precisar de uma ajuda, início, sei lá, só uma consulta, e depois a medicação. Ensina isso aí pra gente, esclarece um pouquinho isso pra gente, por favor. Você sabe qual é o primeiro hábito que a gente precisa desenvolver em nossas vidas? Para vocês poderem, não é você não, vocês que estão me ouvindo, vocês do Face, do YouTube também, vou dar uma dica importantíssima. Chiquésima. Vou dar uma dica importantíssima. Primeiro hábito que você tem que desenvolver na sua vida é o hábito da observação. Como é isso, amiga? Vou dizer o que é, presta atenção. Vaza. É o hábito da observação. É você estar analisando frequentemente a sua subjetividade. Como ela lidar com as situações da vida. Como ela reage frente às situações ambientais. Então, assim... Como eu posso fazer uma introspecção. Na verdade, já é uma das dicas que eu trouxe aqui, que é fazer uma introspecção detalhada de quem você é.
né? Das coisas que te estimulam de forma positiva, das coisas que te estimulam na forma negativa, até para você fazer uma seletividade. Ou seja, eu só posso cuidar das minhas emoções se eu consigo identificar as áreas, os ambientes, os estímulos que me causam mal-estar. Me dá aí uma dica. Aí eu vou aprender a lidar com as minhas emoções, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quantas pessoas aí trabalham, vamos lá. Quantas pessoas têm um trabalho que não se sentem adaptados, né? Acabam desenvolvendo uma coisa chamada síndrome de Burnout, que é um transtorno mental. Síndrome de quê, minha filha? Fala de novo. De quê, filha? Burnout. Entendi. É o nome difícil mesmo. Filha. Arruma esse negócio, minha filha. A síndrome de Burnout Burnout é B de bola. é B-O-U-R-N. Ah, certo. Vai. Só pra descontrair. É vai. inglês, galera. Mas o que é isso? São patologias que o sujeito desenvolve dentro do ambiente de trabalho. Mas aí eu pergunto pra você, por que desenvolveu dentro do ambiente de trabalho? Porque é um ambiente que causa uma aversão, né? De repente, as coisas que aconteceram ali te causaram traumas, ideias, pensamentos que te causam aversão e que afetam o seu corpo. Ou seja, quando você entra no ambiente de trabalho, você começa a fazer uma análise de como você precisa se adaptar a esse ambiente. Você tem que observar como é o meu patrão, como é os funcionários, né? Como é que eu preciso reagir diante das situações que acontecem, né, dentro do meu trabalho. Então, esse processo adaptativo faz com que você observe o seu ambiente e se adapte a ele. Isso vai te trazer uma tranquilidade emocional. Por quê? Porque você vai começar a ser estimulado pelo reforço positivo que vem lá. Se eu consigo entender que a minha chefa tem problema de ego e ela gosta de ser autovalorizada, eu vou autovalorizar ela. E aí, ela vai ter um reforçamento positivo. Ela Isso vai pode olhar ser dentro de casa também, né? Meu marido meu amor. tem um ego. E aí, fala dentro de casa, fala. Isso, Fala. pode, claro. Então, o que acontece? Isso vai trazer um benefício emocional. Olha, minha patroa já tá aceitando. Minha patroa já tá de boa comigo. Ela já não tá fazendo com que eu tenha estímulos negativos, nem estresse. E isso vai me dando um controle emocional dentro daquilo que, pra mim, eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso aprender a ser um organismo forte e me adaptar às situações. Olha, fugir não é a saída. É mais fácil, né? Mas Fugir, vocês que estão me ouvindo, fugir vai significar que você não desenvolveu uma capacidade de lidar com os problemas. Ponto. Você não desenvolveu porque você fugiu daquele ambiente que é estressor, que está ali. Você está fugindo daqui, fugindo dali, fugindo dali. Você não vai aprender a lidar com isso, não vai aprender a lidar com as suas emoções e você não vai evoluir, né, de forma madura. Então, assim, é aprender a lidar. Ou seja, entrar dentro dos desafios para aprender a lidar com esses desafios. E isso é terapêutico. tremendo, viu? Gostei. Né? E me diz uma coisa, e dentro de casa? Marido... Ai, fala do marido, mas peraí, que tem um monte de homem aqui assistindo, né? Tem gente também aí que é a esposa chata, porque eu sou mulher e sei que eu fico chata. Maninha, que às vezes tem jovens aí também assistindo a gente, né? Maninha, painho. Esse ambiente da pandemia botou todo mundo dentro de casa. Aí imagine aí uma casa com 5. Aqui em casa tem 2 estressados, já é forte. Só tem 2. Imagine a casa que tem 4, 5, cachorro, papapai, periquito. Ai, Jesus, como é que a gente trabalha com esse negócio aí, amiga? Eu pergunto para vocês, eu não vou adentrar muito. A questão da pandemia já está claro que causou uma ansiedade generalizada, um medo generalizado, diante dos resultados que estão dando aí, muitas mortes, né? Então, assim, dentro desse contexto, quando alguém me pergunta assim, Alessandra, eu faço o quê? Primeira coisa, faça tudo para se prevenir. Quais são as orientações que são dadas para você se prevenir? É usar álcool em gel? Diminua. Se você gasta demais indo pro salão, gaste de menos indo pro salão e compre seu álcool em gel. Tá conseguindo entender?
faça uma reeducação financeira para que o seu lado emocional fique equilibrado. O que eu quero te dizer com isso? Bom, eu vou usar máscara, eu vou usar álcool gel, eu vou lavar minhas mãos quando entrar e sair de um lugar, eu não vou abraçar as pessoas, eu vou estar no meu distanciamento de no mínimo 1,5 m. Então, quando você faz isso, automaticamente há uma resposta cognitiva. Não, eu não tem como eu ter risco porque eu estou me precavendo. Eu estou tomando as devidas providências. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é esse papel de autorresponsabilidade. Para eu poder ter controle também das minhas emoções, eu preciso aprender a ter autorresponsabilidade. Entender o que me cabe. O que me cabe em certas situações, em certas circunstâncias, e aprender a lidar com isso. Né? Interessante. Então, deixa eu te fazer uma pergunta atrás da outra, né, amiga? Pessoal, podem fazer perguntas, viu? Eu adoro responder perguntas. Porque, na realidade, o que eu faço? Eu já faço uma consulta à minha galerinha, pra gente já jogar aqui e tu já ir jogando na live, entendeu? Pronto. Deixa eu te fazer essa pergunta aqui agora. Vamos pro lado espiritual. A última live que nós tivemos aqui, a última, com o pastor Maurício também, e a penúltima também. Há uma linha, a gente como pastora percebe isso, há uma linha que separa bem patologia da parte espiritual. Eu sempre falo aqui que existe espiritual, existe, mas nós precisamos entender, como você disse ao início aqui, que nós somos físico, né? O corpo, carne, somos alma, que é onde está alojada as nossas emoções, e somos espírito também. O que eu percebo é que algumas pessoas espiritualizam muito a enfermidade, para não encarar que precisa, muitas vezes, não só de um atendimento de uma pastora, de um pastor, mas também precisa, né, de um atendimento psicológico e, quem sabe, até um psiquiatra. Nós estamos numa cidade agora, você que está nos assistindo, a gente está em Várzea da Roça, na Bahia, e eu vou falar de Várzea, porque eu atendo muitas pessoas aqui. Há uma resistência, né? Não é só em Várzea, né? Eu estou falando da minha cidade, mas assim, em todos os lugares... Eu vou jogar mais pesado. Dentro das igrejas existe, não vamos prender a cidade não. Dentro das igrejas existe uma resistência para se tomar medicação, para ir para uma psicóloga. Os antigos dizem assim, vou para médico de doido, né? Para ir para um psicólogo, para fazer um atendimento com um psiquiatra. Eu sempre dou o meu testemunho e eu percebo que tem algumas pessoas que por não... É resistência mesmo, a palavra é essa. Por ter uma resistência bem disfarçadinha, vai no natural, medicação natural, faz campanha de jejum, de oração, pedindo cura ao Senhor. E não vai para um psicólogo, não vai para um psiquiatra. Me diz aí, quando é que eu consigo ver esse controle? Quando é que é só espiritual? Você como uma psicóloga seria perfeito. Porque eu falo como pastora, eu posso não ter muita autoridade, mas você tem. E quando é que eu não preciso só de uma psicóloga, mas eu preciso de um psiquiatra? Me diz aí. Eita, que foi conteúdo agora, viu? Misericórdia. Tu ia falando, pastor, e as coisas vinham na cabeça. Eu falei, e agora? Eu vou falar o quê primeiro? Mas eu quero ouvir você mais falar do que eu, viu? Só tô te aguçando aqui. Primeira coisa que eu vou falar, né? Como você trouxe assim, de forma específica o cristão, eu vou falar aqui um versículo que eu estava lendo e eu vou adentrar sobre isso, né? Então, 2 Coríntios diz... nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Uau! Jesus Cristo. Que texto é esse, amiga? 2 Coríntios. Jesus Cristo nos selou. Aleluia. Nós somos dele. Ponto. As pessoas precisam entender. Quem é crente, se converteu e tem sua alma voltada para Deus e busca em oração e busca o Espírito Santo na sua vida, você é dele, você é marcada por Aleluia. ele. Contudo, nós também temos uma carne e vivemos num meio onde existem muitas pressões que nos aflige. Se a gente pegar toda a história, né, dos profetas, a gente vai ver as opressões que eles viveram, né, por seguir a Cristo. Mas nós, enquanto cristãos, temos que aprender a separar.
separar o que é do espírito e o que é da carne. Não dá para espiritualizar o que é um problema físico. Se eu tenho uma consciência que eu sou de Deus, que eu busco o Senhor, que por mais as dificuldades que eu tenho, porque eu vou ser sincera, viu, pastora? Quando eu passo por dificuldade, eu reclamo. Eu sou ser humano, eu reclamo. Mas ao mesmo tempo eu dou glória a Deus, aleluia. Porque quando eu passo, Deus está falando assim, tu tá passando porque tu é minha, tu tem que me provar que tu é capaz de superar isso aí. Então, o que acontece é a forma de pensar. O problema do cristão, muitas vezes, é que ele, por um sentimento de culpa... Qual é o sentimento de culpa? Não, eu não posso tomar medicação porque eu sou cristã. E se eu sou cristã, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu for para o psicólogo, vai dizer que eu não tenho Deus. Se eu for tomar medicação, vai dizer que eu não tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é do Espírito. O Espírito Santo é do Espírito. As doenças, muitas vezes, da alma, é da alma, que afeta a sua carne, que afeta o seu comportamento. É uma outra coisa, é uma escolha, é uma escolha. Eu sou uma mulher de Deus. Eu desenvolvi depressão. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu desenvolvi depressão. Depressão é uma doença. Ninguém sofre, chora porque quer. É um problema mesmo físico que você desenvolveu, igual a diabetes, igual a qualquer outra doença. É uma disfunção neuroquímica. Então eu, como cristão, vou dizer assim, poxa, eu não tô conseguindo buscar Deus como eu buscava, porque eu tô na recaída. Deixa eu ir pro psiquiatra. Eu vou pro psiquiatra porque eu preciso de um equilíbrio fisiológico que está afetando o meu corpo. Eu estou chorosa frequentemente, eu estou com pensamentos negativos, eu estou me excluindo de tudo, de todos. O que é que eu vou fazer? Vou correr pro meu médico porque a minha carne está sofrendo, a minha carne está fazendo com que eu me distancie do Espírito Santo. Então não aceite isso. Não pode aceitar. Se o teu caminho é do lado do Senhor e você já foi selado, tá aqui, ó. Quando você aceitou a Cristo, você foi selado, você é dele. Não importa o que você sinta. O que você precisa fazer é buscá-lo sempre. Isso sim. Aleluia. Buscar sempre o Espírito Santo significa que você vai conseguir ser vitorioso no controle das suas emoções. Por quê? Porque você vai ter a sabedoria divina. Junto com a sabedoria da ciência que traz técnicas, que traz observações, porque nós somos seres humanos, nós temos características, nós temos uma coisa chamada personalidade, que cada um tem o seu, que é formado desde a sua educação infantil. Então a gente não pode descartar tudo que a gente aprendeu e dizer aqui agora, então eu não posso aceitar esse meu comportamento porque eu aceitei a Cristo. Não, cuide desse comportamento. Se esse comportamento não agrada a Deus, cuide dele. Verdade. Eu quero dar como exemplo, até hoje, né? Eu cuido da minha medicação, eu sou acompanhada por psicóloga, sou acompanhada por psiquiatra, tomo minha medicação. Quando veio a pandemia, eu já fiquei atenta ao meu comportamento, como você falou, né? As mudanças e tal. Quando eu tive a crise... Hábitos de se observar. Isso. Eu trabalhei 5 anos no CAP de Mairi. E assim, alguns pacientes já têm essa noção de se auto-observar. Ó, doutora, eu tô sentindo que tá voltando. Ó, eu senti isso, eu senti aquilo, né? E aí eu começo o quê? Monitorar. Essa pessoa, ela entende que aquilo não é dela, ela entende que ela não quer sofrer, ela entende que as circunstâncias da vida não é para que isso aconteça. Então ela começa a se monitorar, a observar como ela tá reagindo ao ambiente, como é que ela tá agindo, né? Diante do que as pessoas falam com ela. Então essa auto-observação faz com que você comece a se conhecer, a saber do que você gosta, do que você não gosta, daquilo que te permite te fazer bem. Porque não é que a pastora se sente bem em um lugar, eu me sinto em outro lugar, que a gente tem que gostar da mesma coisa. Não, né? Nós temos uma coisa chamada subjetividade, e isso é a singularidade. Então os gostos vão ser diferentes e a gente precisa se adaptar a isso, né? Então o segredo é não camuflar, né, Alessandra? Não camuflar os sentimentos. Que é o que acontece, pronto. Adorei a sua fala, que é o que acontece com muitos cristãos. O que acontece? Esse sentimento, eu sou cristã. Primeiro, a gente tem que avaliar uma coisa, tá? Eu preciso falar isso aqui. Pode falar. Você não me raiva de mim. Eu preciso falar.
existe uma coisa chamada nível cognitivo, né? Sim. O que é que acontece? Fala isso aí miúdo pra gente. Fala aí na linguagem que a gente entenda. Eu vou dizer. Cognitivo. O nível cognitivo, ele vai estabelecer o nível de compreensão das coisas. Sim. Né? Então, tipo, se uma pessoa ela não tem acesso a certas coisas, ela vai interpretar e criar crenças e ideias decorrentes das experiências dela, do que a mãe falou, do que o tio falou, do que o avô falou, e aí vai construindo sentimentos e pensamentos distorcidos, porque o nível cognitivo dela é limitado. É limitado. Então, por isso que muitas vezes você tem uma educação digamos assim, continuada sobre a saúde, principalmente na área emocional, que é o que está afetando demais as pessoas, né? As pessoas estão ficando imobilizadas porque sentem coisas que não conseguem lidar. Olha, pessoal, outra coisa que eu vou dizer para vocês que eu sinto muito, mas eu preciso dizer. Fala, Bê. Fala. Abre a bocona, profeta da psicologia. Amém. O que eu quero dizer para vocês? Nós vamos sofrer. Não adianta você querer fugir do sofrimento. Fugir do sofrimento não vai trazer resultado. Você vai passar por situações difíceis. Você vai passar por situações que você, no seu processo de maturidade, de personalidade, de estrutura psicológica, vai fazer com que você aprenda a lidar da melhor forma possível com suas dificuldades. Então, fugir não é a solução. Achar que a vida não pode ter problema, caiu um negócio aqui, rasgou alguma coisa aqui, quebrou alguma coisa aqui, já perde o limite. Não! A gente vai passar por dificuldades e temos que aprender a lidar com isso. A fuga, na realidade, é eu mostrando que eu sou ainda muito menina nas minhas emoções, que eu já perdi o controle há muito tempo. Na verdade, como é que eu enxergo? É um grau de maturidade? Mas é um grau de defesa. Vamos pensar. Eu costumo dizer o seguinte: todo comportamento é defesa. A gente está o tempo todo se defendendo das coisas, né? Eu me defendo do olhar do outro, eu me defendo do que os outros vão falar sobre mim, eu me defendo do jeito que meu marido vai reagir, eu me defendo. Então a gente está o tempo todo se defendendo. Então, como é que eu penso em relação ao cristão diante disso? É uma defesa que ele utiliza para que ele não seja malquisto, mal visto, ou que as pessoas não tenham uma interpretação errada daquilo que ele sente, daquilo que ele é. Ou seja, é como se na cabeça dele tirasse a credibilidade de equilíbrio, né? Porque as pessoas querem o tempo todo ser aceita. Hipocrisia, você que fala assim, para de fugir disso, viu, gente, que tá me ouvindo? Você fala assim, eu que pago minhas contas, não preciso de ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Uau! Sempre. Verdade. Sempre. Na igreja, fora da igreja, no contexto do trabalho, nós precisamos, nós somos dependentes do outro, no sentido de viver em paz quando o outro está conosco. Obviamente que a nossa dependência é Cristo Jesus, mas a gente tem a necessidade de viver em comunhão. O que é que eu costumo dizer? Nós não somos o corpo de Cristo? Nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada membro é como se fosse uma ajuda. Não dá para a mão fazer algo se ela não tiver o braço. Né? Não dá para ela fazer algumas coisas, ela não dá para ela falar se ela não tiver a voz, não dá para ela enxergar se ela não tiver a visão. Então nós precisamos uns dos outros para a gente poder caminhar, para a gente poder agradar a Deus, para a gente poder evoluir, para a gente poder encontrar santidade. A gente precisa caminhar juntos. Sozinho não dá. Então, se você tem essa defesa por algum trauma, por algumas situações, né, de frustração, porque assim, a gente não... A sabedoria de Deus, ela é muito limitada pra gente. Né? Quando eu vejo alguém falar assim, mas Deus não gosta disso, eu digo, meu Senhor, quem sabe é Deus. Né? É Ele que sabe de todas as coisas. Então as pessoas às vezes julgam, umas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos, porque outros teve mais possibilidade, outros... Pare e pense, por que você está vivendo isso? Não é à toa. Se você acredita no Deus vivo, se você acredita em tudo que você vive enquanto cristã, Deus está te ensinando.
As dificuldades é para te ensinar e não para diferenciar e não para te trazer desigualdade e sim para dizer, olha filha, eu tô aqui, tô te observando, tô fazendo isso para fazer você crescer porque eu quero você comigo. Né? Então a gente precisa tirar essa ideia, né, de desigualdade, de receio, de medo, de culpa, de defesa. O que você precisa entender inicialmente para você começar a desenvolver o controle emocional da sua vida, primeira coisa, como cristão. Manda pra gente. Estamos na reta final. Primeira coisa, como cristão, já estamos no final, meu Deus. Tu acredita? Vamos ter que marcar a segunda live. Dica aqui. Eu separei umas dicas. Duas tagarelas, eu e ela, duas tagarelas. Manda as dicas, vai nas dicas agora, vai nas dicas. A primeira dica como cristã, oração. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito. Fazer isso é meditação. É um momento onde você descarrega todas as suas emoções negativas, porque você se sente muito bem falando com Deus, porque você se sente aceita por Deus, porque você se sente amada por Deus. Então, nesse momento, você coloca todas as suas emoções negativas, tudo que te acarreta naquele momento, quando você está ali em oração, em comunhão, em onde o Espírito Santo cai sobre ti e te traz paz, leveza. Aleluia. Então, a primeira coisa como cristão é isso. A segunda coisa é autoobservação, né? Deixa eu aprender, eu vou fazer uma introspecção na minha vida, né? Eu tenho que aprender as coisas que eu vivo que me ocasiona positivamente e o que me ocasiona negativamente. Se é negativamente e me causa um problema emocional, vamos lá. Como é que eu posso lidar com o meu marido que não me entende? Como é que eu posso lidar com o meu trabalho, que é muito estressor? Como é que eu posso lidar com aquele irmão que desenvolveu alguma aversão sobre mim? Como é que eu posso lidar com essa situação? Entendeu? E aí é onde começa você a desenvolver a capacidade de superar. É onde você começa a desenvolver a habilidade de lidar com as suas emoções. É respirar fundo e não deixar a impulsividade emocional tomar conta. Porque nós estamos no pensamento automático, né? Nós somos assim, ó. Aconteceu algo, pá, responde. Aconteceu algo, pá, responde. Não faça isso com sua vida. Não faça isso com sua vida. Porque assim, eu vou mais profundo. Vamos fazer de tudo para não desagradar o nosso pai. Porque vocês que são mães, nós queremos que nossos filhos façam o que é certo. Quando eles fazem alguma coisa errada, você fica triste, você fica preocupada, né? Porque é seu filho. Então vamos, como cristão, nesse momento, pensar antes de agir. Faz uma técnica. Olha, eu vou fazer o que a doutora falou. Todas as vezes que eu me movimentar, antes eu vou respirar. Antes de eu agir de forma impulsiva com as minhas emoções, eu vou respirar e deixar aquilo ali passar, nem que você conte de 1 até 5, de 1 até 10, para aquele impulso ali não fazer com que você faça besteira, né? As emoções levam a gente a fazer besteira, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas eu não sei quanto tempo ainda tem, eu queria dar algumas dicas. Não, você vai dar todas. Galera, deixa eu avisar aqui. Se ela não chegar no final, a gente vai emendar esse negócio, porque eu quero aprender. E você vai ver na sua agenda, amiga, a próxima qual é a terça que você vai poder, tá certo? Sim, estamos na 3. Caso a live caia, vamos continuar até ela dar a última dica, porque eu tô estressada, tô sem controle, né? Ela não me atende porque é minha ovelha, ela não me atende. Vamos lá, terceira dica. Aceitação. Aceitação. Pastorinha, aceite, querida. Aceite as coisas que você não tem como mudar. Aceite as situações que não cabe você transformar, mudar. Faça o seu papel de mediadora. Faça o seu papel de mulher de Deus. E ó, Senhor, entrego a ti. Senhor, entrego a ti. Faça o que lhe cabe, o que dá para você fazer. Mas é aceitação. Aceite que você precisa mudar. Aceite que não dá pra ser do jeito que você quer ser. Eu quero ser assim, tá bom. Eu vou ser assim, tá bom. Meu jeito é esse. Quem quiser, goste de mim. Não! Se o seu jeito tá errado, mude. Se o seu jeito tá errado, você não pode admitir que o seu jeito errado tem que ser do jeito que as pessoas têm que te aceitar. Não. Quem quiser que me ame desse jeito. Quem quiser que me ame assim. Pois é. A gente vê isso. Mas também isso é defesa. É defesa.
Defesa. Né? Só que a gente precisa trabalhar isso, ó. Trabalhar essa questão, porque senão a gente não evolui, a gente não amadurece, a gente continua com certos comportamentos infantis, imaturos, a gente continua até desrespeitando a ideia do outro, que não cabe a gente enquanto cristão. A gente precisa aprender a respeitar. Se fulano, cicrano ou beltrano pensa sobre algo, acha sobre algo, você vai orientar conforme a palavra, conforme o Espírito Santo. Mas é a escolha dele aceitar ou não aquilo. Né? Então, a gente precisa aceitar que nós precisamos mudar todos os dias. Né? Verdade. Todos os dias a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, a gente lidar com novas situações, a gente lidar com novas circunstâncias, né? E a gente precisa não mais estar nos pensamentos automáticos. O que é isso? Vamos lá, que é isso aí. Já 4 já? Não, porque né? o pensamento automático está dentro da estrutura. Da aceitação, entendi. Da aceitação. Isso. Então, o que acontece? Tipo assim, se eu perguntar aqui para vocês, pessoal, como é que você reage com seu marido quando ele chega em casa do baba? Ela já vai dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso se torna um ato repetitivo. O seu marido que tá lá já tem um pensamento automático sobre isso. Né? Então, o que é que acontece? Ele também já vai aprender como reagir. Então, esse pensamento automático que está ligado às nossas experiências, que você aprendeu, o que é que acontece? Faz você ter comportamentos errôneos, distorcidos, porque você não pode, vocês não podem ser guiados por percepção. Percepção é algo que é distorcido, porque Travou aí. Internet dela deu uma parada? Ou é a dela, né? Xanda, sua internet travou. Ó, o pastor Maurício tá aí com a gente. No final, nós vamos dizer onde ela atende. Inclusive, ela tá atendendo online também, viu, galera? Tá atendendo online. Xanda, sua internet travou. É a dela, galera? Me diz aí, alguém. Tá? É a dela. Caiu. Vamos esperar ela voltar. Gente, é muito bom, né? Nós vamos entrar aí daqui a uns menos de 10 minutos. Nós vamos ter que emendar aí para ela poder dar todas as dicas, tá certo? É a dela, né, pastor? Pastor Maurício, eu te amo. Ah, ela aqui, bora lá. Ela tá voltando, tá voltando. Aliás, não é ela não. Vamos esperar ela voltar aí. Muito interessante, vai anotando aí, tá certo? Enquanto ela tá voltando, vamos avisar que próxima terça, pastor Marco da Argentina vai estar com a gente, tá certo? Falando sobre o espírito e a carne, ok? Deixa ela voltar aí, não sai não, fica aí ligado. Cadê você, Xanda? Chama aí de volta. Chama aí, Xanda, em nome de Jesus, querida, porque eu já tô aqui no processo da cura, da restauração, já tô me sentindo, entendeu? Muito bom, tá chegando aí, acho que ela tá aqui aí, nossa psicóloga. Bora lá, chegou. Venha, querida, te amamos. Oi, gente. A internet caiu. Oi. E eu toda empolgada aqui. Mas não tem problema não. O pessoal tá perguntando onde você atende. Vocês vão ter que esperar até o final, porque ela vai digitar o contato dela, como é que ela atende, tudinho. Viu, Xanda? Eu quero deixar pelo menos uns 5 minutos pra você botar todos os seus contatos aí, porque toda a galera que eu trago... Alguém lembra onde eu parei? Aceitação. Não, você tá na aceitação. Automáticos. Isso, pensamentos automáticos. Vai lá. O que são os pensamentos automáticos? São as crenças que você adquiriu durante toda a sua vida, durante todas as suas experiências, que foram crenças muitas vezes causadas por traumas. Né? Por que essa pessoa se tornou muito fria? Foi porque ela quis? Não! Foi porque ela teve algumas experiências que ela começou a desenvolver algumas defesas para não conseguir, para não desestabilizar emocionalmente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos automáticos. É fazer uma autoobservação, uma autoavaliação. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A área da psicanálise, que ela vai estudar o inconsciente, precisa falar isso, porque nem todos os nossos comportamentos estão ligados à nossa crença, né? Eu acho assim dos homens porque eu já sofri demais na mão dos homens, né? Minhas experiências, os homens me usaram, não quiseram...
Aí o que acontece nessa situação, nessas crenças automáticas? Você precisa aprender a observar suas crenças. E não simplesmente avaliar elas automaticamente. Por exemplo, no inconsciente que eu ia falando, tem pessoas que você sente assim, eu não sei vocês, mas assim, Rebeca, meu amor, te amo, minha pastorinha linda, você tá aqui comigo, amo. Aí o que acontece? Pensa na mulher de Deus. Mulher retada também, pastora, Eu vejo muitas lives dela, é muito top. Mas aí, vamos lá. Então, o que acontece em relação aos pensamentos automáticos? No inconsciente, você já viu aquelas pessoas falar assim, eu não fui com a cara. Não me deu. No automático. No mundo, vai dizer, o santo não bateu, né? Vai dizer assim. Vai dizer, e é muita gente que usa isso. Na verdade, isso é um movimento inconsciente. Onde aquela outra pessoa que não bateu com você traz características que te afetam. Né? Às vezes o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito... E aí, por acontecer isso, automaticamente ela cria uma rejeição como defesa, porque ela traz características que não me agrada. Por quê? Porque há um elo inconsciente. Há um elo inconsciente entre mim e a outra pessoa. E aí você começa a construir pensamentos distorcidos daquela pessoa que ela não é nada daquilo que você pensou. Né? E aí você precisa se avaliar. Peraí, por que eu não gostei de Maria? Por que Maria não me agradou? O que foi que Maria já fez comigo? O que foi que ela já insinuou que não estou conseguindo entender qual é os motivos que está me fazendo não gostar de Maria? E aí você começa a entender que fala assim, não, é um sentimento distorcido, é um pensamento distorcido. Eu vou começar a observar. E aí é onde vem a ciência. O que é que você vai fazer? Você vai se aproximar de Maria. Você vai conviver com Maria. Você vai estar do lado de Maria para entender quem é Maria, para aprender a lidar com Maria. Né? Então, não é fugir daquilo que te desagrada, é conviver e aprender a lidar e entender o que foi que me levou a ter um pensamento negativo sobre o outro. Né? Então, esses pensamentos automáticos precisam ser revistos. Por isso que eu estou dizendo, a prática, a aceitação, hábito de observação, né, de quem você é, como é o seu relacionamento. Se vocês fizerem isso, gente, eu vou te dizer, vocês não sabem como vocês vão evoluir. Porque vocês vão melhorar no seu relacionamento com o seu marido, você vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas, você vai começar a observar os seus problemas e diante disso você vai começar a aprender a lidar com suas dificuldades. Porque você já não vai mais fugir delas, você vai entender que você é responsável por ela, que é você que precisa tomar uma atitude. Então, assim, essa autoobservação, né, que você vai fazer da sua vida, vai fazer com que você aprenda a melhorar a sua autoestima, porque você vai desenvolver a capacidade, né, de se sentir mais capaz, porque você agora consegue, de forma coerente, não distorcida, de forma coerente, entender o outro. Né? Então, assim, essa autoobservação traz muitas questões que lhe traz uma tranquilidade emocional, que vai lhe proporcionar ter um equilíbrio emocional. Aí você pergunta assim, e como é que a gente vai fazer tudo isso? Quando a gente fala de controle emocional, a gente está falando de inteligência emocional. Dentro do estudo da inteligência emocional, pessoal, sim, tem 2 tipos de mente. A mente emocional e a mente racional. Perceba, tudo que eu estou falando aqui é de cunho emocional ou racional? Racional. Porque eu paro, penso, observo e avalio. Então eu não deixo as minhas emoções impulsivamente, né, agir de forma errônea. Tipo assim, geralmente as pessoas quando tá com raiva quer xingar, né? Xingar, dá uma tranquilidade. Começa a tirar, tira, ou quebra as coisas, parece que você pega as coisas, joga no chão, dá um alívio, né? E aí a gente pensa que você praticar esse autocontrole não vai dar aquela sensação de que você não fez algo no momento que a sua emoção estava extremamente estressada. Mas eu te digo uma novidade, a repetição desse controle te traz maturidade, te traz controle sobre as tuas emoções, te traz um benefício enorme emocional, te traz bons relacionamentos interpessoais, te traz a capacidade de lidar com o conflito com o marido, com a educação de seus filhos, né? Em geral. Top. Né? Então a gente precisa entender que
o hábito de se observar e reconhecer os motivos que lhe levam a algumas coisas, como os pensamentos automáticos. Por que isso? Por que aquilo? Você tem que se questionar. Por que eu não gostei de fulano? Porque você tá aí, ó, cheio de conteúdos dos seus traumas que está ali na alma. E aí, o que é que ele faz? Te afasta de Deus. Porque você começa se esquivar do Espírito Santo, porque alguém da igreja não olhou para você como você gostaria. Alguém da igreja não te deu bom dia, porque você queria que ela fosse pelo menos educada. E ela não te deu bom dia. Me desculpe, dane-se quem não me deu bom dia. Eu vou amar essa pessoa do mesmo jeito. Eu vou amar ela do mesmo jeito. E se ela não me der bom dia, eu vou dar bom dia a ela. E se ela não me abraçar, eu vou abraçar ela. E se ela... Eu vou fazer o que me cabe. Eu não vou admitir um pensamento distorcido. Eu não vou admitir de uma percepção distorcida, que a percepção nos engana muito, porque ela está ligada aos nossos traumas, né? Então, se a minha percepção está ligada aos meus traumas, eu vou achar que ninguém gosta de mim, porque na educação infantil minha mãe me rejeitou. Né? Olha aí. Eu vou achar que as pessoas não gostam de mim, porque dentro da minha casa a minha mãe gostava mais dos meus irmãos do que eu. Segura aí. Nossa live tá chegando no final e ela não pode ir embora sem dizer o que ela tem pra dizer. Então, segura aí. Amiga, passa as outras dicas e os seus contatos. Gente, gostei, Valéria falou um negócio aí. Valéria falou assim, eu faço isso, mas às vezes as pessoas são interpretadas como falsidade. Valéria. Jesus, nossa psicóloga. Não, a gente tem que fazer isso no YouTube, uma coisa que tenha 10 horas de live, no mínimo. Porque eu e tu, Fia, é top. Mas eu quero agradecer pela pessoal, tua vida. Eu agradeço a todo mundo que tá com a gente. É tão bom ter vocês aqui. É tão bom. Muito legal. Eu me sinto tão bem. É tão terapêutico poder passar esse conhecimento para vocês. Eu fui uma mulher muito abençoada por Deus. Eu já passei muita dificuldade na minha vida. Já fui muito subalterna. Quando a minha área da psicologia, quando eu fui estudar, eu pagava minha faculdade em 10 vezes no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade certinha ali todo mês. Então, assim, eu fui abençoada desde quando eu me formei, eu comecei a trabalhar. E Deus me abençoou muito na área clínica para eu poder ajudar as pessoas. E Ele me usa bastante. Tenho certeza que Ele está me usando aqui agora com vocês. Tá mesmo, muito amiga. bom ver vocês aqui. Demais, demais. Mas então, Valéria, faz esse encerramento aí das dicas. Parei na terceira. Deixa eu responder, Valéria. Calma. Valéria, sim, será que ela voltou? Valéria, tá, você já entrou tá aí. aí? Dá um oi aí. Eu acho que é Valéria. Valéria colocou assim, olha... Eu faço isso, mas às vezes eu sou interpretada como falsidade. Valéria, você usar máscaras para se adaptar não é falsidade. Primeiro, seja sempre sincera com aquilo que você pensa. Se aquela sinceridade, que é aquilo que você pensa, causa um confronto no ambiente, não diga. Não se exponha. Não faça com que o outro construa uma imagem negativa de você. Ponto. Legal. Isso. É tipo assim, cabe a mim falar para minha pastora algumas coisas, como é que ela vai reagir? Eu conheço ela um pouco, como é que ela vai reagir? Bom, então ela tem essa capacidade, eu vou falar. Se ela não tem essa capacidade, não cabe a mim, né, falar. E aí o que acontece? Talvez você tenha essa visão de falsidade porque você esconde aquilo que você pensa. Não é para você esconder. Top. Né? Não é. Se você acha pertinente falar, você fala. Fala de verdade. Se alguém lhe pergunta ou faz alguma coisa que você acha que se falar vai magoar, você seja sincera com o irmão, com o amigo. Olha, eu não quero dar minha opinião sobre isso, não. Me desculpa. Pronto. Você não gerou falsidade. Você não gerou um pensamento distorcido. E você não se expôs e causou isso uma leveza emocional para sua vida. Legal. Né? Legal, então vou para as gostei. dicas, né? Pra gente encerrar. Sim, a quarta. Gente, ai, meu Deus. será que tem Não, live de 4 horas? Tem, gente. Porque eu não, agora, às 4, deixa eu falar. Sim, então, sim, fala. Vou falar de forma mais sistemática que eu separei aqui. O que foi que eu falei hoje? O que você anotou? Eu falei sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento eu já falei. Sim. Eu já falei sobre a introspecção. Eu já falei. Eu já falei sobre a aceitação, eu já falei. Falou. E aí agora a gente vai praticar outras coisas. Gratidão. Ixi, que top. Gratidão. Agradeça. Gratidão. Agradeça tudo que você tem.
Agradeça tudo que você conquistou. Agradeça pela pessoa que você é. Agradeça por tudo que está, porque a gratidão desenvolve substâncias de bem-estar. E não, você sendo grato às coisas que você tem, às coisas que acontecem na sua vida, mesmo que seja difícil, lhe causa a percepção positiva de você mesmo, porque você começa a perceber que você tem a capacidade, né, de ser grato às coisas, e isso te traz um benefício, porque você começa a se autoelogiar. Sabe o que é isso? É tipo assim, eu sou capaz de ser grata mesmo na dificuldade, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. A gratidão causa uma tranquilidade emocional, causa uma leveza Porque emocional. reclamação é vício, não é, Xanda? Tem doença. Eu sou uma pessoa assim, reclama de tudo, tudo nada presta, vira vício. Poliqueixosos. A palavra é poliqueixosos. Poliqueixosos. Pessoas são poliqueixosos. Poliqueixosos. Então, não, se você percebe que você é um poliqueixoso, é treino, gente. Ó, antes do pensamento automático, respira, pensa e age. Vou treinar esse negócio. Aqui com alguns pacientes eu até utilizo, quando eles não conseguem mensurar isso, eu utilizo um calendáriozinho de todo dia à noite, ele poder descrever de forma sistemática, objetiva, né, quais foram os seus comportamentos, né, aquilo que ele... E aí faz o enfrentamento na terapia. Sim, mas você teve essa agressividade, qual foi o problema dessa agressividade? Por que você agiu de forma automática nessa situação? Porque ele é assim, porque ele é assado, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. E aí ele começa a refletir que a conduta dele precisa mudar, porque ele tá lá, ó, escrevendo tudo que ele expressou e ele começa a perceber que o que ele está fazendo tá errado. Olha aí, legal. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Aí eu Próxima dica, porque um assunto gratidão. tá puxando o outro, é loucura. Eu botei aqui. Coragem. A coragem a gente já tá falando, né? Que tem a ver muito com esse posicionamento de você aceitar e se debruçar nessa mudança. E plenitude. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos! Sabe o que é isso? Nós somos filhos. Nós aceitamos a Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Por mais que as coisas sejam difíceis, você é completo. Né? Existe uma plenitude dentro de você. Existe algo que é muito maior do que você realmente é, que é Deus, que já está aqui, ó. Ele selou. Então seja completo no Espírito. Tenha essa plenitude, entendendo que todos os dias você precisa mudar, que você precisa evoluir espiritualmente, que você precisa buscar a santidade. Top. Né? Alguém fez uma pergunta aí, eu não vi o nome. Como não murmurar nas dores? É uma reeducação, não é isso, doutora? Uma reeducação. Eu pergunto pra você, olha pra mim. Adianta reclamar? Murmurar? O problema já tá ali. O problema já está ali. E aí, você começa a murmurar e reclamar. Esse murmurar e reclamar vai alimentar negativamente ou positivamente a sua subjetividade, as suas emoções? A vontade é murmurar. Mas vai ter uma resolutividade? Não vai. Então, antes de murmurar, mesmo com vontade de murmurar, avalie o caminho que você deve levar diante dessa situação que ocasionou a vontade de murmurar, para que você consiga resolver ela. Top. Né? E se você é um murmurador, trate de mudar. Gente, é muito chato viver com alguém que murmura, porque você contamina o outro com as suas emoções. Você contamina a vida do outro e ele pode desenvolver um problema emocional por causa disso. Ele te ama, ele quer estar do teu lado, mas ele não aguenta porque você murmura o tempo todo. Tem muitos maridos que largam, ou esposas também que largam, porque a pessoa se torna chata. Eu amo meu marido, então eu amo minha esposa, mas é muito chata. Virou um vício. Ó, gente, faz assim, ó. Eu aqui nesse instante não dei um coraçãozinho pra vocês. Faça isso pra vocês. Dê um coraçãozinho a vocês. Ame vocês. Cuide da sua autoestima. Tenha a capacidade de entender que você pode se transformar todos os dias. Isso não é balela. Isso não é balela.
né? Agora também tem que ter a capacidade de entender que não é todo dia que você vai ficar feliz, não é todo dia que você vai estar realizado, que você vai se sentir satisfeito. Nós vamos ter insatisfações, até porque, gente, é preciso. Se você não tem as insatisfações, você não cresce. Se você não encontra as barreiras no caminho, você não evolui. Então, como você quer aprender se tudo estiver certinho em homeostase? Você não vai. Verdade, Xanda. Xanda, deixa aí seus contatos, começa aí a digitar, por favor, como é que você atende, né? Quais são seus contatos. Já vou avisar aí você, galera, enquanto ela tá digitando, né? Os contatos dela. Nós iremos fazer uma segunda live, porque eu já vi que aqui é muita coisa, né, minha filha? Né? E a live já tem o nome, autoconhecimento. Já vi que é o segredo de tudo, né? É o segredo, já perceberam aí? É o segredo. Eu não sei fixar aí, Xanda, mas coloque aí, você que está assistindo a live. Eu vou pedir meu marido, porque eu não sei não, Mo. Também não sei. Ai, Mo. Ô, Mo. Ai, ele botou aí no meu site. Pronto. Bota meu telefone, Mo. Eu também não sei fixar. Também não. Também não sei não. Também não. Mas digita aí. E o pessoal que queira ser meu marido, viu, gente? Helder Rios aí é meu marido, ele que tá digitando. Ô, Helder, vem aqui na tela da menina fixar, Helder, pelo amor de Deus, enquanto estamos aqui ao vivo, querido. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo, né? Então, Xanda, eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, dizer que foi muito bom. Né? Vamos ver. Ó, temos aí uma coach maravilhosa que está assistindo, que é uma amiga minha maravilhosa, né? Que legal. Ela tá dizendo que você é top. Pastor Maurício estava aí com a gente, dizendo que você é muito dinâmica, né? Você falando ela junto. Só eu posso fixar? Então me diz aí. Eu vou botar. Vou fazer o seguinte, galera. No final daqui da live, eu vou pegar todos os contatos dela. Ela tem, não tem, amiga? Sim. E eu vou postar no meu Instagram e aí você entra em contato com ela, tá certo? Sim. Vamos abençoar. Pessoal, muito bom. Pastora, eu quero fazer um convite. Sim. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com uma professora de yoga, né? A gente vai estar falando sobre a importância do yoga para a saúde mental, para o controle emocional, porque existem técnicas que vocês fazem por 5 minutinhos, 10 minutinhos em casa, antes do banho, na hora do banho. E aí essas técnicas, você consegue chegar onde eu falei, que é a introspecção, porque é um tempo que você está tirando para você mesma, né? Para você com as suas emoções, você com a sua subjetividade. Aí eu convido a todos aqui e espero que a gente tenha outros momentos com outras temáticas. Vocês podem até falar por Instagram com a gente, né? Algumas dificuldades que está existindo, a gente pode estar mudando o tema. Tudo relacionado ao comportamento humano. Eu tô aqui para ajudar todo mundo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi uma bênção, viu? Obrigada.